Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo. Capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Conforme você for achando, você fica em pé, amém? Versículo 7. Nós vamos ler alguns textos hoje. Aí você pode dizer, peraí, aí está falando de Páscoa, aí a missionária entra com a ceia. Aí nós vamos saber por quê, né? Todos encontraram? 1 Coríntios 5, 7. Amém? Oh, glória. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pai, nós estamos diante da Tua presença e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nessa manhã venha falar conosco de uma forma muito especial, Senhor, de uma forma muito diferente e que venha trazer transformação na nossa vida. Que apenas não seja um pregar ou um estudo por ser um estudo, mas que venha trazer, Senhor, transformação, que venha trazer algo novo para nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós estamos na semana considerada, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana, por Semana Santa, né? A Semana Santa, que é a semana que vai tratar sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, né? E muitas vezes nós não entendemos que a Páscoa foi substituída para nós. Porque agora nós comemoramos não a Páscoa, que era uma festa judã. Onde foi que eu fiz mais, hein? É por isso que eu não quero esse negócio mais, não. Vamos parar de gravar isso aqui. Já disse ao pastor isso aqui. Era uma festa judaica, né? Que foi inserida, né, na libertação dos judeus, né, dos israelitas, lá do Egito. Nós vamos estar estudando isso hoje. Mas para nós, a Páscoa hoje é a ceia do Senhor. Que ela substitui a Páscoa. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto. O verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele se entregou. Nós vemos aqui Paulo dizendo que Cristo era o nosso Cordeiro Pascal. Então ele se entregou. Então nós vamos dar uma estudada hoje sobre isso. Aí a pergunta é: por que a nossa alma evangélica, católica, apostólica, né, como diz Augusto Nicodemo no seu livro que estão fazendo com as igrejas, no capítulo 2, ele fala sobre a alma católica do evangélico brasileiro. E eu acho muito bom isso. Sabe por quê? Porque realmente nós temos essa alma católica. Temos ou não? Tem ou não? Bora lá. Tem? Quem me diz um exemplo disso? Mas que é gostoso, é. Mas comer bacalhau. Olha, gente, tem crente que durante a semana, na semana, não come carne. Comer carne está muito caro. Mas não é por causa disso, entendeu? É porque é ainda a raiz, né, do catolicismo que está impregnado, que não entendeu o que Cristo fez por nós. Essas tradições não nos pertencem mais, meus irmãos. Diga, meu querido. E isso, essas crenças. É? Quem me diz outro exemplo, além do bacalhau? E bora lá, gente. Não fazer nada na sexta-feira. Ontem eu estava assistindo
Gente, olha, antigamente o negócio. Tem gente que até gosta dessa parte, né? Mas bem no tempo assim dos nossos avós, irmã Iraci sabe disso, né, irmã Iraci? Que a irmã Iraci é uma das nossas anciãs aqui da igreja. E ela sabe que naqueles tempos a pessoa não podia varrer casa, né? Não podia tomar banho. Tem muita gente que gosta dessa parte. Não podia fazer nada na sexta-feira santa, chamada santa, né? Né? Não podia comer doce, não podia fazer nada. Tanto é que nós temos no nosso calendário, né, brasileiro, a sexta-feira é feriado nacional. Que segundo Augusto Nicodemos, ontem eu estava assistindo umas aulas interessantes, meu irmão. Como Deus, a gente é ligado. Eu estava assistindo a aula no meu quarto e o pastor assistindo a mesma aula lá na sala. E a gente não sabia. Quando foi olhar, o senhor está assistindo a mesma coisa que eu estou. E interessante que ele disse que ele é totalmente contra esse feriado. Porque se nós somos, é só abrindo um parênteses aqui, tá? Se nós somos um estado dito laico, então não deveria haver esses feriados religiosos. Ainda, né? Está ligada ainda ao Estado. Então, devido a isso, aí nós temos esse feriado. É bom porque a gente descansa, aproveita e dá uma descansada, né? Mas, meus irmãos, pasmem, tem muito crente que faz isso. Que ainda segue essa tradição. O Ave Maria, né? Está na boca da gente, Ave Maria. Ixi, Maria. Nossa Senhora. Mas isso é sério. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas nossa aula hoje não é sobre essa questão da alma católica do evangelho brasileiro. Que a gente pode até trazer um dia isso aí. E quem não leu, por favor, leia esse livro, é muito interessante. Ele é antigo, esse livro, do pastor Augusto. E a capa dele é interessantíssima. É um peixe dentro de uma lata de lixo. O que estão fazendo com a igreja brasileira. Porque o cristianismo ficou sendo conhecido, os símbolos do cristianismo ficou sendo conhecido como peixe, né? E não coelho. Sabe, o que mais me pasma é que muitas igrejas evangélicas, que aqui hoje não, e pegam o coelho e vão falar com as crianças. Ou se não, faz o seguinte, que eu até conversei lá com o pessoal do projeto. Pelo amor de Deus, não façam isso. Faz o seguinte, dá a aula sobre o cordeirinho, né, que inclusive elas fizeram uma coisa lá linda, que eu trouxe e pedi a elas emprestar. Né, elas fizeram uma caixinha assim, para a criança colocar o rosto, e tem assim, eu sou a verdadeira Páscoa, né? Eu sou a verdadeira... eu sou a paixão de Cristo, né? Elas fizeram lindo. A senhora, pelo amor de Deus, depois não dê chocolate, não. Porque você explica a criança, mas daqui a pouco dá chocolate a ela. E a Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Meu irmão, olha, abrindo outro parênteses aqui. Satanás, ele é tão sujo, que ele pega os símbolos que Jesus, que Deus usa. E ele consegue distorcer. Por exemplo, o que é que simbolizava a amargura, o que é que a Páscoa simbolizava para o povo judeu? Era a amargura de quê? Da escravidão do Egito. Aí o diabo vai e traz o chocolate. E para nós, o que simboliza? A amargura da morte e da cruz de Cristo. O sacrifício. Gente, chocolate é muito bom. Quem é chocolatra sabe muito bem disso. Chocolate, né, ele dá um ânimo assim, né, na gente, aquela coisa. E a Páscoa não tem nada a ver com isso. Mas ele traz. E às vezes nós damos a aula às crianças e daqui a pouco dá um chocolate à criança. O que é que a gente fez? Não que é proibido comer chocolate, não é proibido comer chocolate. Mas a partir do momento que você compra ovos de chocolate para o seu filho e dá na Páscoa, você está dizendo que isso aí que simboliza, né? Então, vamos
vamos ter cuidado com essas coisas. Então vamos lá, vamos começar. Eita, está desligado aqui. Começou. Nosso texto, né? Nós vimos Paulo falando aqui, em um contexto onde ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, e aqui ele está falando no contexto de uma pessoa que está em pecado, né, com a sua própria madrasta, e Paulo manda que tire o pecado do meio da igreja. Aqui Paulo vai falar sobre disciplina, mas o que eu quero falar? Que ele indica que Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso que ele diz o seguinte: tira o fermento. Por quê? O fermento significava o quê? O pecado. Por quê? Se você colocar, que tem alguns cozinheiros aqui muito bons, né? Humberto, Edilson, né? São cozinheiros assim, ó, mão cheia, unirra, lá, né? E eles sabem que quando você coloca numa massa um pouco de fermento, o que é que vai acontecer? Ela vai levedar, ela vai crescer, ela vai modificar a consistência da massa. Então, aqui é comparado, esse fermento é comparado ao pecado. O pecado quando entra na vida do crente. Então, na época da Páscoa, tinha a semana, né, dos pães asmos, que era a semana que se tirava o fermento de dentro de casa. Não poderia na casa de judeu ter o fermento, e nem comer pão com fermento. Tinha que se purificar. Mas não é, eu acho interessante que nós pegamos essas tradições, aí vem o carnaval, o pessoal quer a festa da carne, né? Aí o pessoal se esbalda, aí depois que se esbalda vai se limpar, né? Vamos se limpar para a semana chamada Santa. Meu irmão, você já foi limpo pelo sangue de Cristo. E nós temos que entender isso. E nós temos que tirar do nosso meio o fermento, o pecado da nossa vida. Nós não podemos servir a Cristo e servir ao pecado. Nós não podemos dizer que pertencemos a Cristo, o Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro, e ao mesmo tempo vivermos em pecado. Nós não podemos viver assim, né? A Páscoa comemorava a libertação do Egito. E a ceia do Senhor celebra a libertação do pecado. Então, quando a Páscoa foi instituída, né, lá em Êxodo, capítulo 12, vai ser instituída lá a Páscoa, nós lembramos bem que Jacó foi com sua família para o Egito, porque houve o quê? Uma seca muito grande. José era governador do Egito na época, e leva toda a sua família para o Egito. Depois que José morre, e eu não sei porquê, né, os faraós se esquecem de quem era, porque tudo era sempre escrito, né? E eu não sei, eu não entendo muito bem essa parte, não. E eles esquecem que era José. E eles começam a escravizar o povo de Israel, porque o povo começa a crescer muito. Eu vou passar essa parte, depois a gente vai ler isso aqui. Deixa eu chegar lá onde eu quero. Deixa eu ver aqui. Então, ele começa a crescer, esse povo, certo? E os egípcios começam a ficar com medo de que aquele povo se revoltasse contra eles, né? E tomasse o governo deles. E aí o que é que eles fazem? Escravizam o povo. E aí Deus manda, depois de 400 anos lá de cativeiro, não é, de escravidão, ele manda Moisés, né? Envia Moisés. Interessante, só abrindo outro parênteses, que Moisés achava que ele poderia libertar o povo com seu próprio braço, quando ele era jovem. Você está lembrado? Quando ele ainda estava no Egito, que ele mata lá um egípcio porque estava batendo num judeu. Ele disse: não, o meu povo. E aí ele viu que com o braço dele não ia conseguir, ele foge. E aí Deus passa, isso aí dá uma pregação, né? Passa 40 anos lá
no deserto, Deus chama Moisés para ir libertar o povo. Não agora na força dele, mas no nome do Senhor. É. E interessante que ele diz, mas eu não tenho capacidade, ninguém vai acreditar em mim. Né? Mas o Senhor chama, manda, aí nós conhecemos bem. Aí vem as pragas, aí a 10ª praga era exatamente onde vai ser instituída a Páscoa, que era o quê? Quando iria morrer o primogênito de todas as casas egípcias, tanto nos animais como os filhos. Mas do judeu, Moisés, né, Deus indicou para quê? Para que eles matassem, imolassem um cordeiro, certo? De 1 ano, sem defeito nenhum, certo? E pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da porta, né, dando sinal, né, do sangue que estaria ali. E aquele sangue iria proteger os primogênitos, tanto os filhos quanto os animais do povo judeu. Então, sem dúvida, a Páscoa era uma das festas mais importantes do judaísmo, por causa disso. E aí eles teriam que comer ervas amargas e os pães asmos. Eram os 3 elementos. Era o cordeiro, reunia a família, matava-se o cordeiro, e não podia ser cozido, tinha que ser assado. As ervas amargas e os pães asmos. Eles se sentavam, assim, né? Eles se sentavam e iam fazer essa refeição. E eles tinham que fazer essa refeição preparados, com as parcas nos pés, com o cajado na mão, com a mochila nas costas. Por quê? Porque eles iam ser libertos, eles iam fugir. E naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito e matou todos os primogênitos mesmo, menos os israelitas, daquele que tinha obedecido. E isso ficou, aí Moisés colocou isso, né, Deus mandou Moisés colocar isso como um memorial, uma das festas do povo judeu, que são 3, é tabernáculos, é a festa da Páscoa e... Peraí, são 3 festas, meu Deus. Me diz as 3. E Pentecostes, muito bem, sorriso. Você chegou bem na hora da salvação. E a festa de Pentecostes. Né? São essas 3 festas. E aí é instituída a Páscoa nessa noite. Então, todos os anos, eles tinham que fazer esse ritual, essa festa, para lembrar de que Deus o libertou da escravidão do Egito. Só que esse cordeiro, ele apontava para Cristo, o verdadeiro cordeiro, que nós vimos agora Paulo falando. Ia apontar lá para Jesus, que iria morrer, e o sangue dele iria nos libertar, não do Egito, mas do pecado. Iria nos dar vida. Amém? Diga, filho. Não é o da... Tem uns que usam realmente pão asmo na Santa Ceia, né? Que é na ceia. Que é pão sem fermento. É um pão que não leva fermento, é pão asmo. Pronto, mas quando foi na pandemia, a gente não usou aqueles cálicezinhos com aquelas bolachinhas, né? Mais ou menos assim. Certo? Então, essa festa é uma festa muito importante para o povo judeu, porque lembrava, certo? Essa libertação do Egito, né? A Páscoa era uma das festas mais importantes do judaísmo. A sua celebração era carregada de valor simbólico. O seu ritual era metódico e meticuloso. Por exemplo, se uma família fosse pequena, ela convidava a outra família, porque não podia ter sobra do cordeiro. Se sobrasse, tinha que queimar. Não podia ter resto da comida. Então, por que as ervas amargas? Para eles lembrarem do sofrimento que eles tiveram no Egito. O pão asmo, para tirar o pecado do meio do povo. Não podia haver pecado no meio do povo. E por que o cordeiro? Para representar o Messias que viria e tomaria o lugar
daquele cordeiro para nos salvar. Então, esse era todo o simbolismo, certo, dessa festa. Então, a instituição da Páscoa judaica, a festa da Páscoa era uma das celebrações que ocorria na primavera. Aí incluem o coelho, né, em alguns países que chega até o Brasil, porque na primavera o coelho, ele é um dos símbolos, né, de fertilidade. Quem já criou coelho aqui sabe o que é. No começo a coisinha mais linda é um som. Aquele casalzinho, coisa mais linda. Daqui a pouco já é uma praga. É tantos que você não sabe como fazer. Eu já criei, menino. Era tanto buraco lá em casa que eles faziam e era cria, que ele teve que parar. Né? Então, algumas pessoas usam o símbolo do coelho para falar sobre porque ele traz vida, ele dá fertilidade. Então, assim como Cristo nos deu vida. Só que não tem nada a ver, gente. O coelho ele nunca foi introduzido, nem na Páscoa judaica, nem na nossa Páscoa, que é a Santa Ceia, certo? A palavra derivada do verbo hebraico, pachá, Páscoa, que é passar por cima, que era o quê? Quando o anjo viesse, onde tinha o quê? O sangue do cordeiro, o anjo da morte iria passar por cima. Então, por isso o nome Páscoa, pachá, no hebraico é passar, né? Então ele não entraria, ele passaria. Essa festa tem sua origem nos dias que antecedem o Êxodo, né? Que está escrito lá em Êxodo capítulo 12. É o momento onde os israelitas fogem de lá, né? Então, somente os primogênitos das famílias egípcias seriam atingidos, pois os hebreus estavam protegidos com o quê? Com o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro que era típico do sangue de Cristo. Quem abre aí para mim? João capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ver João falando desse cordeiro, como nós vimos Paulo. Agora fazer efeito Thales. Então, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. João está dizendo, olha, o cordeiro é ele. Cordeiro pascal é ele. Ele que vai tirar o pecado do mundo. É ele que vai trazer nova vida para a gente. Nós já lemos 1 Coríntios 5, 7. Então, o ritual da Páscoa judaica, a Páscoa judaica obedecia a um ritual detalhado. Todavia, de acordo com isso lá, depois vocês leem, tá? Para a gente não demorar muito, eu quero entrar na nossa. Então, o ritual era o cordeiro, que seria guardado até o 14º dia, deveria ser de 1 ano, sem defeito, e no final do 14º dia ele seria morto. O sangue era posto sobre os umbrais e vergas das portas das casas judaicas. O cordeiro deveria ser comido, assado e com pães asmos e ervas amargas. O resto que sobrava deveria ser queimado. Os participantes da Páscoa deveriam ter os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Era a Páscoa do Senhor. Então, todo ano, eles celebravam a Páscoa. Só que, quando a pretinha está entrando, já entrou. Quando chega ali no período interbíblico, que é entre o final lá do último livro do Antigo Testamento, Zacarias, e Mateus, esses 400 anos, a Páscoa ela perde um pouco o sentido, certo? E aí eles começam a ver a Páscoa já de outra forma. Né? Mas era algo instituído. Então, a ceia do Senhor é a celebração que a nosso Senhor ordenou à igreja à sua vinda. Então, agora, quem substitui a Páscoa é a ceia. Então, nós vamos.
resposta à pergunta dos discípulos sobre onde se daria os preparativos, aí nós vamos agora lá para Lucas, capítulo 22, que nós vamos ver agora sendo instituída a verdadeira Páscoa, a Páscoa que nós devemos comemorar. O pastor ia fazer a Santa Ceia hoje, celebrar, né, que é a verdadeira Páscoa, mas como nós sabemos que muita gente viaja, né, outros estão doentes com essa virose que vem e vai, a gente não sabe quando está bom, quando não está. Então nós fizemos, como no todo o primeiro domingo do mês, nós fizemos a Santa Ceia, que agora é a nossa Páscoa. Certo? Porque Jesus institui a Páscoa, é a ceia no lugar da Páscoa. Vamos ver aí, 22, a partir do 7. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Espera aí, só um minutinho. Então, chegou o dia do quê? O que é isso? Era aquela semana, que já preparação para quê? Para a Páscoa. Né? Pode continuar, Humberto. Só depois de continuar. Então, Jesus chama Pedro e João e diz o que para eles? Olha, vão preparar a Páscoa. O que é preparar a Páscoa? Gente, nesse dia, a Jerusalém estava lotada. Por quê? Todo bom judeu iria para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, tanto é que os romanos, eles tinham muito medo dessa festa, porque eles tinham medo de uma rebelião, porque eles sabiam que tinha a profecia do Messias que viria, né? Então, esse pessoal, estava lotado Jerusalém nessa época, porque era a festa da Páscoa. Eles iam comemorar a Páscoa, ia para Jerusalém para comemorar lá, para imolar o cordeiro, para sentar com a família, para comer a Páscoa, né? Para ter todo aquele ritual. E aí Jesus, interessante que aqui é uma quinta-feira, né? E Jesus manda João e Pedro preparar a Páscoa. O que era preparar a Páscoa? Pegar o cordeiro, matar, assar, preparar os pães, como se diz, as ervas amargas, e também tinha o vinho. E aí Jesus manda eles irem preparar. E interessante que ele diz assim, quando vocês virem um homem com um cântaro na cabeça, por que um homem com um cântaro na cabeça? Porque isso era uma raridade, encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Por quê? Porque isso era serviço de mulher, levar água, e não de um homem. Então, um sinal era esse homem. E aí eles encontram esse homem, e aí eles preparam toda a Páscoa. E aí Jesus vem. Vamos continuar. Versículo 14. Peraí. Então o que ele diz? Eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, antes que eu morra. Antes que eu... Mas essa Páscoa aqui estava lá, o cordeiro, estava tudo lá. Só que ele agora vai instituir os dois elementos, que vai substituir os outros. E ele disse, olha, eu estava ansioso para comer isso com vocês, para fazer esse momento com vocês. Continua aí, Humberto.
Algumas pessoas dizem que Judas, alguns estudiosos dizem que Judas não participou dessa última ceia, outros dizem que sim. Eu não vou entrar nesse momento aí, porque tem um evangelho que diz que quando ele molha o pão e dá, ele sai. E diz, o que tiver para fazer, faz agora. Né? Então, até que os discípulos acham que Jesus está mandando Judas ir comprar alguma coisa, porque ele era o tesoureiro, né? Mas não, Jesus está dizendo, vai, você vai me trair, eu sei. E é interessante, meu irmão, isso. É onde Jesus mostra uma das maiores paixões dele. É um dos momentos onde ele demonstra o seu amor, que ele sabia que Judas iria fazer com ele. E Judas está lá sentado à esquerda dele, da mesa. Ele sabia que Judas iria trair, mas em momento nenhum, mesmo os discípulos perguntando, ele não diz, é ele que vai me trair, ele vai agora me trair, ele vai me vender. Não. E é interessante que Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, ele vai orar, ele ora. E ele escolhe Judas. Por quê? Porque já estava predito que Judas iria trair Jesus. O Antigo Testamento já vinha dizendo. Então era necessário que tudo se cumprisse para que Jesus fosse o verdadeiro Cordeiro Pascal, para que nós pudéssemos ser libertos. Interessante que Jesus aqui, ele está comendo a Páscoa, e ele já sabe o que é que vai acontecer, ele sabe o que ele vai passar, toda a dor que ele vai sofrer, tudo o que ele vai passar, que ele já está sabendo. E mais interessante, meus irmãos, é que os discípulos não estão entendendo nada, não é? Eles estão comendo a Páscoa, é a última Páscoa, é o meu sofrimento. Mas eles... Tanto é que daqui a pouco eles vão discutir quem que vai ser o maior ou o menor no reino de Deus. E Jesus aqui institui a Páscoa. E ele substitui. Vamos ver lá em 1 Coríntios 11. Né? Então, a resposta à pergunta dos discípulos sobre onde se daria os preparativos da Páscoa, Jesus encaminha-os a um homem com cântaro de água. Lucas deixa claro que Cristo, como Filho de Deus, é capacitado pelo Espírito Santo e possui conhecimento prévio dos fatos. O expositor Anthony Lin, ele observa que o homem com cântaro, já falei isso aqui, o preparo da Páscoa incluía a busca de fermento na casa e o preparo de vários elementos da refeição. Aí nós vamos ver a celebração, a substituição agora. Jesus possui consciência de que sua morte na cruz se aproxima. E que ele era o Cordeiro de Deus, do qual o Cordeiro da Páscoa era apenas um tipo. A gente chama tipo, aquilo que está apontando para o. Né? Então o Cordeiro era aquele que apontava para o Messias, aquele que viria. E é muito lindo isso. Saber que o sangue de Cristo nos livra da morte. Tanto é que lá em Apocalipse, capítulo 1, ele vai dizer que ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é dono de tudo. Né? Com certeza, milhares de cordeiros foram sacrificados em Jerusalém naquela data. Mas somente Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, agora Jesus, através do seu sofrimento, libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Pedro e João fizeram os preparativos exigidos sobre a última Páscoa, nós vimos agora. E durante a celebração da última Páscoa, que Jesus instituiu a ceia, nós vimos também. No contexto da nova aliança, a ceia do Senhor substitui a Páscoa. Aí agora nós vamos para 1 Coríntios 11, que é toda a Santa Ceia é lida. E agora, gente, a nossa Páscoa. Aí que você diz, Feliz Páscoa. A nossa Páscoa é todo dia. Né? E a nossa Páscoa agora foi substituída. A nossa Páscoa agora é a ceia do Senhor. Vamos ver aí. A partir de 17. 11, 17. Quem lê?
É. Sim, 18 agora. Lê outra pessoa, o 18. Bora lá? Dezenove. 20. Aí vai entrar pá. Agora vai entrar a ceia. 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e há também quem que se embriague. Por quê? Paulo aqui está falando, nessa época, quando é instituída a ceia, certo? Depois da morte já de Cristo aqui, primeiro século, era a festa ágape, a festa do amor que se fazia, era a Santa Ceia. No meio dessa festa, se parava, aí se partia o pão e comia o vinho. Mas essa festa era cheia de comida, as pessoas traziam comida. Como a gente faz aqui, a gente fazia, né, nas primícias. Né? Só o que estava acontecendo? Estava havendo uma bagunça no meio da ceia. As pessoas vinham, tinha aquelas que eram mais gulosas e que comiam mais, outras ficavam com fome, outros se embriagavam. Então estava uma bagunça. E Paulo diz, peraí, não é não. Vocês não estão se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. Vocês estão se reunindo para a sua própria condenação. Né? Porque comerdes, cada um toma antecipado lá, deixa eu ver, 22. Aí ele pergunta se você não tem casa para você comer. Aí no 23, ele vai falar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E continua. Por agora aqui é instituída, né? O Senhor substitui a Páscoa, né? Pela ceia. Depois da sua morte, os seus discípulos e os seguidores de Cristo, eles não celebram mais a Páscoa, como os judeus, mas sim agora a ceia do Senhor. Eles vão partir o pão, eles vão tomar o vinho, eles vão ter a comunhão. E aí, meus irmãos, há uma diferença entre a nossa ceia e a ceia católica. Porque para a ceia católica, quando o sacerdote, o padre, ele ora pelo pão e pelo vinho, na mente deles e institucionamento para eles, ali se torna verdadeiramente o corpo de novo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Porque só quem toma, vocês já viram que só quem toma o cálice é o padre, para que não a outra pessoa, alguém, venha tomar e venha derramar o sangue de Cristo. Porque para ele, naquele momento, realmente torna-se o sangue de Cristo. Mas para nós não. Para nós é apenas uma ordenança e simbolismo.
ele simboliza, ele não é o corpo, ele não é o sangue, ele simboliza. Agora, a presença de Cristo está aqui, como está hoje aqui no nosso meio. Jesus está presente. É uma das ordenanças, batismo e ceia. E é um modo de graça também, de nós participarmos da comunhão do corpo de Cristo. Mas é para que o sangue não caia. Por exemplo, assim, muitas vezes nas igrejas tem mania de vamos compartilhar, né, do cálice. Aí um irmão bate no outro, aí o vinho cai, tá? Certo? Então, ele molha ali a hóstia e coloca na boca, né, da pessoa. Então, para nós, não. A ceia do Senhor é uma ordenança que substituiu a Páscoa. Nós não precisamos mais comemorar a Páscoa. Nós podemos, sim, usar esse momento, né, para evangelizarmos, para falarmos da morte de Cristo, da ressurreição, do sangue dele que nos purificou de todo pecado. E agora nós temos vida e a temos em abundância. Dá glória? Glória a Deus. Né? Então essa é a verdadeira Páscoa para nós. Não é ovo, não é bacalhau, embora seja muito gostoso. Não é o coelho. Não é mais as ervas amargas. Não é mais. Mas agora é lembrarmos do sacrifício de Cristo. Do que ele fez na cruz por nós. E que esse cordeiro, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele agora está vivo. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a verdadeira Páscoa, meus irmãos. Então, os elementos da ceia são o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, e o pão, que simboliza o corpo partido. E aí eu quero trazer para nós uma reflexão. Eu queria saber a hora, por favor, que aqui ainda vai, são 15 para as 10. Se eu for por aqui, a gente vai até a noite. Eita, Jesus. Vamos terminar aqui só com uma reflexão. Os discípulos, se não tiver, né? É mesmo, Expedita, porque tá caro, né, filha? É por isso que a gente não deixa, a gente tem que gravar por causa da irmã Expedita. Ela está em todas. Queria trazer uma reflexão aqui para nós, é o seguinte. Os discípulos, eles estavam com Jesus, eles participaram da última ceia. Interessante que Jesus come a ceia. Vocês perceberam? A ceia era, a Páscoa era para ser comida em que dia? Não. No sábado. 14º dia. Ia começando. Jesus come antes. Jesus morre na sexta. O cordeiro morre. O sangue é derramado. Interessante que aqueles líderes religiosos, eles estavam, gente, no momento mais religioso dos religiosos dele. Eles estavam na Páscoa. E eles estavam maquinando a morte de Jesus na Páscoa. Mas era necessário que ele morresse ali, para mostrar que ele era o verdadeiro cordeiro. E ele é o nosso cordeiro pascal. Ele morreu no nosso lugar, ele morreu no meu e no teu lugar. Ele nos libertou da morte e do inferno. E agora nós podemos ter vida. E meus irmãos, que nós não venhamos fazer como os discípulos. Vamos ver aqui 1 Coríntios 1:18 e aí a gente vai terminando, tá? Muitas vezes nós fazemos como os discípulos, fazemos como aquelas pessoas na época de Noé, que nós estamos vendo todos os acontecimentos, estamos vendo tudo acontecendo, tudo o que Jesus falou estava acontecendo, todos os indícios acontecendo, e parece que nós estamos vivendo como se não fosse acontecer.
Sim. É aqui em Lucas, ele vai falar mais lá na frente, na nona hora, quando ele morre. Mas, meus irmãos, é interessante que aqui ele diz assim: e aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno na mão. Ele é dono de tudo. Ele esteve morto, mas ele agora está vivo. E o que ele disse? Que ele voltaria. Mas nós, meus irmãos, vivemos como se o nosso cordeiro não fosse voltar mais. Naquela época lá da arca, Noé falou, o povo não escutou. Veio o dilúvio e morreram. Jesus deu uma nova chance. Veio Jesus, os discípulos andaram com ele, viram tudo que Jesus fez. Estavam na ceia, sentados com ele, ele dizendo: olha, essa última ceia, eu vou me entregar, eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Eles estavam lá, como se nada tivesse acontecendo. E aí, quando Jesus morre, o que é que acontece? Chega uma desesperança nos discípulos. Os discípulos ficam desesperados. Diz: poxa, mas ele não era o Messias? Porque na mente dos discípulos, o Messias era aquele que viria para libertar eles dos romanos. Ia ser lá, ia ser naquela hora. Tanto é que alguns estudiosos dizem que Judas entrega Jesus para ver se Jesus, isso é uma especulação, viu, gente? Se Jesus reagiria e começaria a revolução, e Jesus tomaria, né, o Império Romano e começaria a reinar. Mas isso aí não é verdade. Judas entregou Jesus porque ele era o filho da perdição. Ele foi preparado para isso. E o que nós muitas vezes estamos vivendo hoje não é um cristianismo fraco, um cristianismo sem vida, sem santidade, como se Jesus não fosse voltar. E nós estamos vendo, meus irmãos, os sinais acontecendo. Vá ler Mateus 24. O que é que está acontecendo? A gente nunca viu o que está acontecendo, como está acontecendo agora, meus irmãos. Ah, mas sempre houve guerra, mas a coisa está estreitando, a gente está vendo. Meu irmão, Jesus está voltando, não é mentira não. Você crê que a palavra é a verdade? Você crê, meu irmão? Sim ou não? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que o que Jesus falou é verdade? Você crê que Jesus vai voltar? E se ele voltar agora? O que é que vai acontecer com você? Se Jesus voltasse agora, nesse momento. Meu irmão, quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais como aqui, não. Aqui ele ficou calado, aqui ele deixou que batessem nele. Aqui ele ficou quieto. Mas quando ele voltar, não. Ele vai voltar para julgar. Ele vai voltar para separar quem é e quem não é. E, meu irmão, não adianta você estar aqui sentado. Não adianta você fazer parte do louvor, sei lá de quê. Mas se você não tiver com a vida no altar, com a vida santa diante de Deus, você não sobe, você não vai. E nós temos, meus irmãos, que colocar a nossa vida no altar. Nós temos que tirar esse momento agora, que é considerado, né, o domingo da ressurreição, que é quando Jesus ressuscita. E nós temos que ver que esse Jesus que ressuscitou, ele foi assunto aos céus, mas ele disse que voltaria para buscar uma igreja santa e imaculada. Eu sei que muitas vezes nós nos decepcionamos, como tem a turma dos desigrejados, porque se decepcionaram na igreja. E, meus irmãos, nós vamos nos decepcionar, porque a igreja é uma instituição e são pessoas que estão ali. Ah, porque tem muito hipócritas na igreja. Nós somos nós estamos lá dentro. Somos seres humanos, erramos. Mas, meus irmãos, nós temos que buscar a santidade. Nós temos que ser um povo diferente. Uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas, elas dizem: não, eu sou a igreja. Você não é igreja.
Você sozinho, você não é igreja. Aonde eu tiver, eu sou igreja. Você não é. Você faz parte do corpo. Você é uma parte. Você não é a igreja. A igreja é quando nós estamos aqui, reunidos. E tem muitas pessoas que acham que podem adorar a Deus em casa sozinho. E depois da pandemia, o negócio ficou pior. Que ceia, pega lá, compra o pão, pega lá, o pastor lá. A não ser, meu irmão, que você esteja num lugar onde não tem igreja perto. Mas mesmo assim reúne pessoas e vai. Mas o cristianismo, ele nunca foi feito para a solidão. O cristianismo é comunidade. Mesmo que haja erro, mesmo que haja falhas. Você vê a igreja de Coríntios? Mas é a igreja de Cristo. A igreja que ele morreu por ela. Tomé disse assim, eu só acredito. Tomé estava com Jesus, Tomé escutou tudo. Mas eu só acredito se eu tocar. Olha só. Aí Jesus, então rala aqui. Às vezes, meus irmãos, a gente vai ter que ralar na ferida um dos outros. Mas é melhor estar aqui do que estar no mundo. O lugar de salvação é aqui. A arca, tem um pregador que ele fala muito interessante. A arca era um lugar onde via mau cheiro. Mas era o lugar da salvação. A igreja, meu irmão, é a igreja onde Cristo morreu. E a igreja ainda é a comunidade. Igreja não é uma pessoa sozinha. Igreja é todo mundo junto, compartilhando. Igreja é pessoas que se amam, mesmo sabendo que pode haver e vai haver, certo? Às vezes um que traiu, um que falou, mas vai lá, conversa, perdoa. Meu irmão, nós não podemos viver como se Jesus não fosse voltar. E Jesus pode voltar a qualquer momento. Aí a pergunta é, se Jesus voltar hoje, eu subo? Eu vou ficar de que lado? Do lado dos cordeiros ou do lado dos bodes? Ele vai dizer para mim, eu te conheço e entra, ou eu não, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Porque chegou uma pessoa para Jesus e disse assim, olha Jesus, eu pregava, quem não queria uma pessoa dentro dessa igreja? Ó, o camarada expulsava demônio, pregava, evangelizava, ia para os hospitais, para o presídio, dava uma esmola, era dizimista. Era camarada bom, quem não queria um... Mas Jesus disse, eu não te conheço. Porque ele fazia isso, meu irmão, mas não era para Jesus. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, trabalhando, mas não é para Ele. A gente está no modo automático. A gente liga assim, eu sou crente. Ah, hoje é o dia da oração, eu orei. Aí, para cá. A gente fica nesse modo. Não é assim, meu irmão. Você serve ou não serve a Jesus. Não pense que Jesus não sabe quem você é, porque Ele conhece você. Porque Ele tem os olhos como chama de fogo. Eu não conheço a sua vida, eu não sei muitas vezes a sua intimidade. Mas Jesus sabe, nem você sabe a minha. Hoje mesmo, para subir aqui, eu disse, Senhor, me perdoa. Senhor, que eu tenha. Senhor, que eu possa subir ali e pregar. Senhor, se o Senhor voltar hoje, meus irmãos, uma pessoa perguntou para o pregador, disse assim para ele, se você está preparado, se Jesus voltar hoje, o que acontece? Ele fez, eu subo, porque eu estou preparado todo o tempo. Porque para mim Jesus pode voltar e eu estou preparado todo o tempo. Você está se preparando? Você está preparado hoje? Não, vou preparar amanhã. Meu irmão, você não sabe, Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Jesus voltar, você não estiver preparado, né? Você vai para o inferno. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Você crê nisso, meu irmão? Então o inferno existe. O inferno existe. Mas eu não quero me preparar por causa do inferno. Eu quero me preparar por causa daquele que morreu por mim. Que morreu no meu lugar. E que derramou o sangue dele para me purificar de todo o pecado.
Meu irmão, fuja da aparência do mal. Fuja do pecado. Fuja do amor a esse mundo. Fuja do amor ao dinheiro. O dinheiro não é ruim, não, meu irmão. É o amor ao dinheiro que é ruim. Mas o dinheiro não é ruim. E o dinheiro, com bem utilizado, é uma bênção. Mas se pessoas que passam a vida como se Jesus não fosse voltar, brincando de ser crente. Meu irmão, não brinque de ser crente não, porque Jesus não brinca de ser Senhor. E o diabo não brinca de ser diabo. Então não pense que você brincando de ser crente, você vai subir não, porque você não sobe não. É o que eu sempre digo, eu digo aqui, dizia nas igrejas, é melhor você ir para o mundo do que estar na igreja fingindo que é crente. Porque pelo menos você usufrui das coisas do mundo e vai para o inferno. Porque você nem usufrui, fica na igreja, envergonhando a igreja, envergonhando o nome de Cristo e ainda vai para o inferno. Nós temos que ter muito cuidado, meu irmão. Jesus quer um povo santo. João diz, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Eu não posso estar amando as coisas do mundo. Eu não posso estar me matando pelas coisas do mundo para ter. Ah, eu tenho uma casa confortável, é bom. Eu tenho um bom carro, é bom. Vou trabalhar para isso, vou. Mas eu não vou me matar para ter 10 casas, 10 carros, 10 não sei o quê. E aí eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para ninguém. Mas aí, quando eu estiver na velhice, aí eu vou estar doente, comprando dinheiro para ficar bom. Aproveita a tua vida agora, meu irmão. Aproveita a tua juventude. Trabalhe. Mas trabalhe para aproveitar o que você tem. É como aquele casal que eu sempre falo aqui. Tinham tantas coisas, mas não aproveitavam nada, porque não tinha tempo, que só vinham trabalhando e eu que aproveitava. Fazer o quê, né? Deus me deu um ano lá, sabático, e eu aproveitei. Mas, meu irmão, o que eu estou dizendo a você? Dê o tempo de Deus a Deus. Diga, meu irmão. Exatamente, 2 ou 3. Eu tenho que ter momento devocional, meu momento só com Deus tenho. Mas eu não sou igreja sozinho, não. Eu não sou. Então, meus irmãos, Jesus está voltando. E Deus está alertando essa igreja. Veja a semana passada. Aliás, faz tempo, né? Mas eu quero trazer à memória a vocês agora. A morte, a ressurreição de Cristo. Mas eu quero trazer à memória a volta dele. Eu quero trazer à memória como é que está a tua vida. Por isso que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque, meu irmão, não é de qualquer jeito que a gente sobe, não. Não é de qualquer jeito que a gente vai morar com Jesus, não. Não é de qualquer jeito que eu sou crente. Já para finalizar. Principalmente quem é negociante, pessoas que trabalham com negócios, é difícil. Não é? É ou não é difícil ser crente nesse meio? Não é? Por quê? Dá aquele jeitinho aqui nessa nota, rapaz. Não, tu não precisa botar o completo, não. Tu deixa aí. Aí fica esse pouquinho para mim, esse pouquinho para tu. Não, ajeita assim. E aí uma pessoa uma vez me contando um testemunho, ele disse assim, eu perco a venda, mas eu não faço isso. Meu irmão, é melhor você ter o dano material do que você perder a sua alma. Não entre nesse jeitinho brasileiro, não, meu irmão. Seja fiel a Deus em tudo. Seja fiel, eu não sei porquê. Eu não sou o pastor da igreja, certo? Mas eu vou falar, ele não está aqui, eu vou aproveitar. Não sei porque é muito difícil para alguns crentes dar o dízimo. Eu não sei porquê.
Se é algo, meu irmão, que é bíblico. Eita, missionário, agora o que tem a ver com a coisa? Tem tudo a ver, porque isso tem a ver. Eita, chegou ele. Isso tem a ver com obediência. Tem a ver com obediência, com honra. Honrar a Deus com teus dízimos e tuas ofertas. Isso é honra a Deus também. E eu não sei porque tem crente que tem dificuldade com isso. Aí eu vou dar lá dinheiro. Você não está dando dinheiro a pastor, não, meu irmão. Você está investindo na obra do Senhor. E sabe o que eu fico triste? É quando um crente, chega uma pessoa e diz, rapaz, está dando dinheiro a pastor. E o crente ainda vai lá e diz, não é, rapaz, eu vou lá dar dinheiro a pastor. Meu irmão, há poder no sangue de Jesus Cristo. Um rapaz, certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse, rapaz, mas tu é besta, tu pega teu dinheiro para dar a pastor. Ele fez, não. Besta é você, que pega seu dinheiro para dar para o diabo, para dar para a bebida, para dar para a prostituição. Eu pego meu dinheiro e eu dou para a obra do Senhor. Meu irmão, canta lá uma suja. Isso é obediência a Deus também. Isso é honrar a Deus também. Meus irmãos, Jesus está voltando. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Não há mais tempo de brincar de ser crente. Eu quero dizer uma coisa a você, que é comerciante. Cuidado, porque vai chegar para você. Eu não sei quem é, não vou, Deus, o Espírito Santo está dizendo que quem é aqui não. Mas vai chegar uma oferta para você. Mas não é de Deus, viu? Cuidado. E é grande. Mas é para te derrubar. É melhor você perder aqui do que perder a sua alma. Deus está mandando avisar para alguém aqui, eu não sei quem é. Mas é melhor você perder esse negócio. Porque esse negócio não é de Deus. É para te derrubar. É o diabo te enganando. A mulher vai chegar para você e vai dizer assim, mas tu é besta, tu vai perder. Vou, mas eu quero a minha alma, eu quero a minha salvação. Porque Deus é o Deus da provisão, meu irmão. Eu creio no Deus da provisão. E quando nós honramos a Deus, o Senhor nos honra. Isso é bíblico. É bíblico. Ele enche os lagares. Ele enche os celeiros. Quando ele é honrado. Honra ao Senhor para você ver o que vai acontecer. Meu irmão, vamos nos preparar. Não mais para a morte de Cristo, porque ele já morreu. Não passe para a ressurreição, porque ele já ressuscitou, ele vive. Mas para a volta, porque quando ele voltar, aí sim nós vamos saber o que é choro e ranger de dente, se nós não estivermos preparados. Ô Senhor Jesus, tem misericórdia começar da minha vida, Senhor. Tu sabes. Eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes estar ansiosa. E ansiedade também é pecado. E eu peço perdão a Ti por isso. Senhor, eu peço perdão se eu magoei algum irmão meu, com palavras, com gestos. Se eu feri alguém. Senhor, me perdoa. Senhor, me ensina a viver de acordo com a Tua palavra. Eu sei, meu irmão, que a hora está avançada, mas eu gostaria que você fizesse agora o que Paulo mandou. Se examine. Tenha esse momento de oração com você agora. Tenha esse momento. Eu sei que tem momentos que nós fraquejamos, tem momentos que nós caímos, mas o Senhor, escrevendo a Éfeso, ele diz: lembra-se de onde caístes e volta ao primeiro amor. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e nós não amamos mais. Nós não temos mais o prazer que nós tínhamos antes. Ô Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome, não nos deixa, Senhor, perder o primeiro amor. Não nos deixa perder a fé. Por acaso, vindo o Filho do Homem, encontrará a fé na terra? Senhor, Tu estás voltando, Pai. Tem misericórdia da nossa vida. Pedimos a Ti perdão, Senhor.
se estamos envergonhando a tua igreja ou o teu nome. Às vezes nós só achamos que escândalo é quando a pessoa trai, ou quando a pessoa rouba. Escândalo muitas vezes é quando eu minto. Escândalo é muitas vezes quando eu entro na tua casa e não te amo mais como te amava mais. Quando eu trabalho para ti e trabalho relaxadamente na tua obra. Senhor, tem misericórdia de nós. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão reunidos ali no Sabá. Abençoa-os também. Abençoa, Senhor, as crianças, a turma também do discipulado. E, Senhor, nessa manhã, que essa palavra possa trazer em nós arrependimento, possa trazer em nossa vida, Senhor, um novo recomeço. Ontem eu estava orando a Ti, eu disse, Senhor, eu quero algo novo. E às vezes, Senhor, algo novo já está aqui, nós não estamos vendo, porque nós estamos frios espiritualmente. Mas nessa noite, Senhor, aquece o nosso coração. Aquece, Senhor, a chama do nosso coração. Aquece o nosso amor por Ti, como no primeiro dia em que nós nos entregamos a Ti, Senhor. Pai, nos leva para casa em paz. E nos traz a noite para continuar Te adorando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E cuidado, irmãos. Cuidado, porque o diabo, o que ele quer nos derrubar. Mas Jesus, Ele está do nosso lado. E se você está com Ele, se você está ligado com Jesus, Ele não vai deixar você ser enganado. Amém?